ondas de calor, falta de desejo sexual. Se a menopausa é um fenômeno natural na vida de uma mulher, então por que os médicos propõem um tratamento? Isso e muito mais você descobre agora no Espaço Mulher. Olá, boa noite! No início da menopausa, a mulher pode sentir sintomas muito fortes que atrapalham a sua qualidade de vida. E é pensando em você que a equipe do nosso programa convidou o Dr. Cássio Haddad. Ele vai falar mais sobre esse assunto. E você já sabe como participar. É só ligar no 3829-1605 e mandar pra gente aqui as suas dúvidas, mande pra gente as suas questões. Dr. Cássio, seja muito bem-vindo aqui no Espaço Mulher. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. É sempre um prazer. Doutor Cássio, menopausa. O que é a menopausa? Bom, a menopausa, apesar de existirem grandes dogmas em relação à menopausa, cientificamente ela nada mais é do que uma fase da vida da mulher. Uma fase de transição, uma fase caracterizada por diversas mudanças, mas que fazem parte essas mudanças de uma fase da vida do período chamado climatério. O climatério envolve alguns anos ou meses caracterizados antes da entrada da menopausa, envolve a menopausa propriamente dito e o período pós-menopausa. Menopausa, o conceito de menopausa é ausência de menstruação durante um período de pelo menos um ano. Então, para se dizer que uma mulher está na menopausa, é necessário clinicamente essa ausência de menstruação durante um período de um ano ou uma comprovação através de exames laboratoriais, através de dosagens hormonais. Então, a menopausa ela é uma fase da vida da mulher. Sim, assim como tem a fase, né, a mulher entra na adolescência, tem toda aquela mudança no corpo, tem também a menopausa. E quais são os sintomas da menopausa, doutor? Bom, a menopausa se caracteriza por essa ausência de menstruação, mas a fase que antecede a menopausa, onde começam a haver as primeiras alterações, se caracteriza principalmente pelas alterações menstruais. É muito comum, todo mundo já ouviu, ou o vizinho, ou a mãe comentar, ou de repente a avó, nossa, me subiu um calor, acho que eu estou na menopausa. Esse calor, essa coisa, isso é um sintoma da menopausa propriamente, ou isso é um mito? Não, é um sintoma dos mais frequentes. Inicialmente começam a haver alterações menstruais, descontroles de fluxo menstrual para mais ou para menos e podem já começar a vir acompanhado dessas ondas de calor. As ondas de calor são exatamente como o próprio nome diz, surtos, ondas de um calor súbito, intenso, acompanhado muitas vezes de sudorese, de taquicardia e que acomete a mulher especialmente durante a noite. Daí o prejuízo, muitas vezes, do sono e uma piora na qualidade de vida da mulher. Certo. Agora, doutor Cássio, essa questão da menopausa, isso atrapalha também a vida do casal? Ou seja, de fato, a menopausa interfere ali no desejo, na libido? Isso interfere de fato? Com certeza. A menopausa, ela se deve a uma queda dos níveis hormonais, dos hormônios femininos. Isso é a causa da menopausa. Então, consequentemente, boa parte das mulheres vão experimentar, mais cedo ou mais tarde, um certo desinteresse em relação à sua sexualidade, uma queda da libido, que é uma manifestação comum dessa fase. Por isso que a gente tenta sempre orientar nossos pacientes de que a menopausa, o período climatérico, ele é uma fase de mudanças, não significa doença, não significa velhice, simplesmente um período de novidades, de alterações comportamentais, assim como a adolescente passa por alterações durante uma fase de sua vida, assim como a maternidade promove grandes alterações para a mulher e o período da menopausa, consequentemente, traz muitas alterações também. Certo. Doutor Cássio, eu tenho a participação de uma telespectadora que não quis se identificar, mas ela fala que tem 54 anos,
que já tirou o útero e ela quer saber se ela pode ainda assim ter os sintomas da menopausa. Sim. Com a retirada do útero, perde-se o parâmetro menstrual. Então, nós não podemos falar se essa mulher está ou não na menopausa em função de seu ciclo menstrual, porque não existirá mais menstruação. Mas as dosagens hormonais confirmarão ou não se essa mulher está na menopausa. A fase de transição para a menopausa, ela é variável. Tem mulheres que sofrem esses sintomas durante poucos meses e algumas mulheres durante anos. Então, isso depende de cada mulher. Mas o fato de ter retirado o útero, de estar sem útero, isso pode interferir, de repente, até na quantidade de estrogênio ali que ela vai liberar. Isso pode interferir tanto no sintoma quanto no período de passagem propriamente dito? Diretamente não, porque a retirada exclusivamente do útero não há nenhuma alteração em relação aos ovários da mulher. E os ovários que são as estruturas responsáveis pela produção hormonal. Os ovários estando funcionando, independente ou não da mulher ter retirado o útero, ela não vai estar ainda na menopausa. À medida que os ovários iniciarem o processo de queda na produção hormonal e deixarem de funcionar, como é o processo natural, aí sim essa mulher vai entrar na menopausa, mas não especificamente por ter retirado o útero. Certo. No programa de hoje, nós estamos falando sobre menopausa. Não deixe de participar, é um assunto, na verdade a menopausa não chega a ser um problema, é um fenômeno natural, mas que interfere na maneira de viver, na qualidade de vida das mulheres. Ligue, participe, mande pra gente as suas perguntas, o telefone é o 3829-1605. Doutor, eu tenho a participação aqui da Júlia e ela quer saber quanto tempo dura o período, os sintomas e se depois de passado já um período de ter eliminado esses sintomas, se eles podem voltar. Bom, muito pertinente, é uma dúvida muito frequente, Júlia. É exatamente isso. O período da menopausa, o período climatérico, ele não tem uma duração. As mulheres podem fazer essa transição sem qualquer sintoma, sem qualquer incômodo, podem apresentar incômodos durante poucos meses ou durante anos. A gente sabe que os sintomas são transitórios. Eles começam e vão acabar. A duração é completamente imprevisível, varia de pessoa para pessoa. Uma vez passada essa fase de transição e os sintomas desaparecendo, dificilmente eles retornarão. É praticamente impossível de haver um retorno intenso. Se houver um ou outro sintoma esporádico, ocasional, isso pode acontecer. Mas retornarem todos os sintomas de forma aguda, intensa, como naquela fase de transição, não. Uma vez desaparecidos, eles dificilmente retornarão. Certo. Agora, doutor Cássio, existe alguma atitude ou algum hábito, seja alimentar, seja de exercícios, algum hábito mesmo do cotidiano das mulheres que pode, de repente, contribuir para que não haja esses sintomas ou para, pelo menos, reduzir a frequência desses sintomas? Com certeza. É outra questão que nós sempre estamos batendo, né, nos nossos consultórios, que é relacionada à orientação da mulher nessa fase de transição. Hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação saudável, rico em fibras, rico em compostos à base de soja, atividade física regular. Esses hábitos de vida saudáveis, de modo geral, auxiliam numa redução da intensidade desses sintomas. Em termos de alimentos específicos, os alimentos à base de soja. A gente sabe que a soja contém, né, hormônios naturais, hormônios que simulam os hormônios, envolvem o ciclo menstrual da mulher. E esses hormônios, eles, mesmo sendo naturais e com potência menor do que os hormônios sintéticos, eles têm efeito e eles podem amenizar, ajudar nessa fase de transição. Mas a gente orienta caminhada, exposição ao sol, dentro, obviamente, do horário adequado e com proteção, fibras, frutas, carne, evitar excesso de frituras, excesso de doces e principalmente alimentos à base de soja. É o fundamental para que a gente, pelo menos, tente amenizar esse período de transição que é muito incômodo para várias mulheres. O período de transição, de fato, a gente ouve falar que é muito incômodo. Doutor Cássio, eu tenho a pergunta da Rosane.
E ela quer falar justamente sobre essa questão de período de tempo aí. Ela quer saber como fazer para prorrogar a chegada da menopausa, para estender e assim, não vem agora, vem daqui 4 anos ou 5. Bom, para prorrogar a menopausa, não há métodos assim efetivos. A menopausa é um processo natural que vai acontecer mais cedo ou mais tarde com todas as mulheres. Em média, a mulher entra na menopausa em torno dos 50 anos. Algumas entram antes, algumas entram depois, mas não existe maneira de prorrogar. Mulheres que sentem demasiadamente a falta do hormônio, à medida que os hormônios começam a oscilar e a apresentar queda, essas mulheres que sofrem muito com isso, é necessário a reposição hormonal. Mas para alívio dos sintomas, não com o intuito de prorrogar ou de não deixar a mulher entrar na menopausa. O objetivo do tratamento, quando ele é necessário, é aliviar os sintomas, melhorar a qualidade de vida da mulher. Até porque, como a gente falou no início do programa, a menopausa é um fenômeno natural que acontece ali na vida de todas as mulheres, né? O tratamento é indicado para melhorar a qualidade de vida. E para evitar problemas futuros. Sim, não para prorrogar ou para que a mulher não entre nunca na menopausa. É simplesmente para amenizar sintomas quando for o caso. De acordo com a necessidade de cada um, né? Tem a pergunta da Rita aqui do centro. Ela fala que ela tem 62 anos, que ela passou pela menopausa aos 55. E que na época ela não tomou reposição hormonal e nem nada. E atualmente ela não teve nenhum sintoma, ela não teve problemas com relação a isso. Mas agora, aos 62 anos, ela começou a ter os sintomas que ela teria que ter aos 55. Ela quer saber se isso é normal e se vai precisar agora fazer reposição. Não é o comum, pode acontecer, mas não é o comum. Os sintomas eles vêm justamente na fase inicial. 7 anos após ter entrado na menopausa, não é comum haver sintomas, ou pelo menos esses sintomas não vão ser tão intensos assim. Em relação ao tratamento, a gente deve individualizar muito. Primeiro, ver a necessidade de se fazer o tratamento. Qual a intensidade dos sintomas, qual a frequência que esses sintomas estão incomodando a qualidade de vida da mulher. E se houver realmente uma indicação de tratamento, a gente tem que avaliar se não há uma contraindicação ao tratamento. O tratamento, principalmente à base de hormônio, ele apresenta algumas contraindicações e alguns riscos. Então, antes de prescrever um tratamento para sintomas de menopausa, a gente tem que avaliar cada caso se os benefícios vão superar os riscos. Se houver sintomas intensos, ela realmente precisar de tratamento e não houver nenhum empecilho a isso, faça o tratamento. Certo. O senhor comentou agora, doutor, sobre a questão de haver riscos durante o tratamento. Na verdade, é uma injeção de hormônio ali, né, que está entrando, que não faz parte daquele corpo. E aí tem a pergunta da Márcia, que eu acho que a gente cabe muito bem falar agora. E ela quer saber como fazer para reduzir os efeitos da menopausa e ela não quer tomar um hormônio. E, na verdade, existe, de fato, esse problema? Quais são os riscos, doutor? Bom, a reposição hormonal, ela apresenta alguns efeitos colaterais e alguns riscos. Ela pode alterar colesterol, perfil lipídico da mulher, dependendo da formulação hormonal, um aumento de glicose, pode alterar... Aumenta o risco de câncer ou isso é um mito? Sim, aumenta. Vamos chegar lá. Há um aumento, pode haver uma interferência no controle de uma pressão arterial, mulheres hipertensas, há uma certa restrição, não é que são proibidas, mas é preciso ter muita cautela no uso da reposição hormonal e, principalmente, o principal risco é exatamente esse em relação ao aumento de risco de câncer. O câncer que está relacionado à reposição hormonal é o câncer de mama. Estudos mostram que mulheres que fazem reposição hormonal, principalmente aquelas que fazem por mais de 5 anos, apresentam um risco significativamente maior de desenvolver um câncer de mama. Então, as mulheres precisam de um acompanhamento, é necessário avaliar o histórico familiar dessa mulher, antes de sair prescrevendo hormônio para todas as mulheres. Há alguns anos atrás, há décadas atrás, toda mulher, no início dessa fase de transição, obrigatoriamente usava-se hormônio. E isso, com o passar do tempo, foi constatado que traz alguns malefícios. Nos Estados Unidos, houve uma grande diminuição da incidência de câncer de mama nos últimos anos e acredita-se que o principal fator relacionado a isso foi a
diminuição do uso de reposição hormonal nas mulheres. E aí, no caso, eles estão substituindo por tratamentos alternativos? Tratamentos alternativos, os chamados hormônios naturais, que são para alívio dos sintomas, nem sempre resolvem, mas é uma opção. Nós vamos falar desses tratamentos alternativos, mas a gente fala disso no próximo bloco, o nosso tempo é curto. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que nós voltamos já já. Nós já estamos de volta e no programa de hoje nós estamos falando sobre menopausa. Um fenômeno natural, mas que incomoda e que atrapalha a vida de muitas mulheres. Ao meu lado, o Dr. Cássio. É ele quem está esclarecendo todas as nossas dúvidas. Dr. Cássio, tem a pergunta da Márcia aqui. E ela está querendo saber como fazer para reduzir os efeitos sem tomar hormônio. Era a pergunta que a gente já tinha falado no bloco anterior, mas nós íamos falar dos tratamentos alternativos, né? Como é que está sendo esses tratamentos alternativos? Você falou no bloco anterior o exemplo dos Estados Unidos, né? Que reduziu significativamente o número de câncer por ter reduzido a ingestão de hormônio. Exatamente. Bom, os tratamentos alternativos, eles vão desde aquelas mudanças de hábitos de vida que a gente mencionou, hábitos de vida saudáveis e principalmente a ingestão de alimentos ricos em soja. E existem os hormônios naturais. Existem hormônios, né, derivados da soja que não têm o mesmo efeito dos hormônios sintéticos artificiais e que podem ser uma opção. São remédios homeopáticos? Não. Não, são medicamentos, mas medicamentos naturais, derivados de plantas e não tem o potencial dos hormônios artificiais. Mas esses hormônios naturais, principalmente as isoflavonas, que são as mais usadas, eles podem amenizar, eles podem contribuir para um benefício, mas eles agem especificamente nas ondas de calor. Eles não têm potencial de agir nos demais sintomas, eles não interferem em relação a desejo sexual, eles não melhoram o ressecamento vaginal, eles não alteram ou regulam menstruação desregulada, eles simplesmente são utilizados e possuem benefícios para alívio das ondas de calor. Os outros sintomas que envolvem essa fase... A falta de libido, secura... Não são resolvidos com os hormônios naturais, simplesmente as ondas de calor. Que são os sintomas mais frequentes e que mais incomodam. Mas para os outros sintomas, aí não é necessário, se for o caso, de tratamento hormonal mesmo. Certo. Doutor, tem aqui a pergunta, ela não quis se identificar também. Fala que tem 49 anos e fala que a menstruação que tem um fluxo muito intenso. E ela quer saber se isso pode ser um problema aos 49 anos e se pode acontecer dela engravidar, se há risco de engravidar. Bom, o fluxo intenso, primeiramente, tem que se excluir alguma patologia. Patologia uterina, patologia ovariana, que pode estar sendo responsável por esse fluxo aumentado. Excluindo-se essas alterações orgânicas, a gente praticamente chega ao diagnóstico de ser um pequeno desequilíbrio hormonal. Muito comum na idade que ela se encontra, 49 anos, é a idade em que já há, na grande maioria dos casos, oscilações hormonais que provocam alterações menstruais. Então, é necessário, primeiro, excluir causas orgânicas para depois se concluir que é um início, a pré-menopausa. Mulheres na pré-menopausa podem perfeitamente engravidar. São mulheres que... E tem aumento, na pré-menopausa, tem também um aumento de fluxo? Quer dizer, o fluxo pode acontecer, do fluxo ficar mais intenso? Sim. De modo geral, a primeira alteração é um aumento de fluxo, para depois haver a diminuição. Os demais sintomas também. A menstruação começa a ficar espaçada, vem um mês, falha um, vem um mês, falha dois, até que uma hora ela vai desaparecer. Mas, de modo geral, a primeira alteração é um aumento de fluxo. E as mulheres, nesse período, podem perfeitamente engravidar. Enquanto não se for constatado, confirmado que ela está na menopausa, ela não menstrua mais, aí sim ela está livre e isenta de uma gravidez. Antes disso, ela pode perfeitamente. Se não houver métodos preventivos, o risco de gravidez existe. E o fato dela estar com 49 anos, então pode até ser o primeiro sintoma, né? Ela já deve estar sentindo já provavelmente, o primeiro sintoma. Esse aumento de fluxo é decorrente das primeiras alterações já que culminarão um dia na menopausa. Certo, no programa de hoje nós estamos falando sobre menopausa.
Você pode participar, ligue 3829-1605 e mande para a gente as suas dúvidas, mande para a gente as suas perguntas. Doutor Cássio, a Tereza, a gente falou disso por alto no primeiro bloco, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma aprofundada agora, até porque é uma dúvida da dona Tereza e ela quer saber que se para o tratamento pode trazer transtornos, além do desconforto. Quais transtornos deve ser que ela quer saber ali com a reposição hormonal? Bom, a reposição hormonal, primeiramente... Tem os efeitos colaterais, né? Sim, primeiramente ela pode não se adaptar com o hormônio, né? Os efeitos colaterais, náuseas, vômitos, dor de cabeça, mal-estar. Toda medicação à base de hormônio pode levar a isso, retenção de líquido, toda medicação hormonal pode levar a isso. Além dos efeitos colaterais, existem os riscos de alterar perfil lipídico, né, colesterol, triglicérides, o risco de alterar níveis glicêmicos, pressão arterial, esse aumento de incidência de câncer de mama que nós falamos, que não é exagerado, mas que é comprovadamente existente, aumento de doenças cardiovasculares em mulheres já previamente portadoras de alguma alteração. Então, é preciso pesar. Existe uma balança. Os benefícios têm sempre que superar os riscos. Se os riscos forem maior, a medicação está contraindicada. Doutor, agora eu tenho a pergunta aqui de uma mulher também que não quis se identificar. Ela tem 37 anos, mora aqui no centro. E ela está falando que a reposição hormonal tem que ser feita, se ela tem que ser feita durante a menopausa ou após a menopausa. Ela fala que ela tem 37 anos. Bom, a reposição hormonal ela deve ser feita quando ela for necessária. Mulheres que precisarem, né, de repor os hormônios, sentirem demasiadamente a falta hormonal antes de fazerem, né, a menopausa, vão receber o tratamento antes. Aquelas mulheres que manifestarem após o período da menopausa vão receber o tratamento após. Então, não existe uma data para começar, nenhuma data para terminar. O tratamento ele deve ser instituído quando ele for necessário e pelo período de tempo que for preciso. Lembrando, mais uma vez, né, que a menopausa é um fenômeno natural que acontece na vida de todas as mulheres. O tratamento, na verdade, é só para melhorar a qualidade de vida, para amenizar ali os sintomas da menopausa, né? Então, assim, começou a incomodar, procura um médico. Exatamente. Doutor, Cíntia agora, ela fala que há quase 8 anos a menstruação parou. Na época ela tinha 53 anos. E ela está falando agora que há 15 dias que ela teve um sangramento e começou a sentir todos os sintomas. Então ela quer saber se isso é normal de acontecer nesse período. Ela tem 53 anos e há 8 não menstruava. Bom, Cíntia, 8 anos sem fluxo menstrual, né? A partir dos 45, então, a menstruação desapareceu. Houve a passagem, você está na menopausa, você fez a menopausa. Obviamente que após 8 anos de ausência de menstruação aparecer um novo sangramento não é normal. Não quer dizer que exista algum problema. A principal causa de sangramento após a menopausa é o chamado sangramento por atrofia. A camada interna do útero, chamada de endométrio, devido à escassez de hormônio, ela fica tão fina que ela provoca algum tipo de sangramento. Isso é o mais comum, mas obviamente que existem patologias uterinas que também podem causar sangramento. Então, todo sangramento após a menopausa, obrigatoriamente, precisa ser investigado. Primeiro passo, um exame ginecológico, um ultrassom ginecológico, para se chegar a um diagnóstico. A maioria dos casos não há problema nenhum, não é nada demais. O sangramento é esse sangramento chamado por atrofia. Mas, como existem algumas doenças do útero que podem causar isso, um exame bem feito, uma avaliação minuciosa é imprescindível. Procura o médico ali, o médico de confiança, né? Doutor Hélio, a menopausa, ela tem alguma relação com a osteoporose? Que tem a ver com a questão da falta, na verdade, do hormônio feminino, né? Sim, os hormônios femininos, o estrogênio principalmente, ele atua no fortalecimento dos ossos. Ele atua enrijecendo, fortalecendo, participando da composição interna dos ossos. Então, após a menopausa, devido à queda desses hormônios, o osso sofre um processo de enfraquecimento. Mulheres após a menopausa têm um risco maior
né, desenvolver a osteoporose, de apresentar fraturas ósseas devido a essa baixa hormonal. Tanto que a reposição hormonal é uma das formas de tratar a osteoporose. Então, mulheres após a menopausa também, como parte dos exames clínicos feitos, devem realizar o exame de densitometria óssea, que é justamente para se avaliar a qualidade desse osso e, se houver alguma perda, algum enfraquecimento comprovado, iniciar um tratamento para evitar as fraturas, que são de grandes consequências, né, para as mulheres. Doutor Cássio, eu estou com uma série de outras perguntas aqui, mas nosso tempo já estourou, né? E para você que ligou, para você que participou, a partir de amanhã as perguntas já vão para o site da Amir, é só acessar amir.com.br, já vai estar lá todas as perguntas do programa, todas as perguntas desse bloco, do primeiro bloco, já vão estar postadas no site com as respostas, é só acessar e consultar. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Espaço Mulher, é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E como mensagem final, só falar que a menopausa é um processo natural e, principalmente, que as mulheres não encarem a menopausa como um sinônimo de velhice. É apenas uma fase da vida. Claro. A todos vocês que participaram, a todos vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigada pela audiência e a gente se vê no próximo programa. Até lá!